Oi, minha gente, tudo certo por aí? Estamos começando mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador, a nossa TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, você já sabe que esse espaço é todo seu, então se aproxime, se ajeite aí na sua cadeirinha, no seu sofá, que a gente tem uma hora de uma conversa franca, boa e muito instrutiva para você ficar por dentro de tudo que envolve a nossa negritude. Lembrando para você que está aí em casa, que ainda está meio por fora da nossa programação, pega a visão, viu? Aqui no canto da tela aparece um QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular e você vai ser direcionado automaticamente para o nosso YouTube, onde você encontra todos os programas Azeviche que já foram gravados e também os outros da casa, da nossa programação. Então, fique por dentro, compartilhe, inclusive, essa ideia com os seus, viu? Mas hoje o papo é de responsa, porque em um país onde mais da metade da população negra, mas a desigualdade racial ainda dita quem vive, quem morre e quem tem acesso aos direitos mais básicos, falar sobre letramento racial é mais do que necessário, é urgente. O Atlas da Violência 2024 mostra o que muitas pessoas negras já sentem na pele todos os dias. O racismo estrutural continua matando, excluindo e silenciando. E mesmo com 72% dos brasileiros reconhecendo que o racismo existe, ainda falta preparo, escuta e coragem para enfrentá-lo de frente. É nesse cenário que nasce a força das IALODES, Rede de Advogadas Negras, uma organização formada por juristas baianas que tem um propósito claro: formar, acolher, articular e transformar. Por meio do letramento racial gratuito, as IALODES capacitam os cidadãos de todo o Brasil a identificar o racismo nas suas múltiplas formas e também, é claro, agir contra ele. Justamente para nos ajudar nesse debate sobre o letramento racial, é que eu recebo aqui hoje no Azeviche as diretoras executivas da rede, Mariana Vieira e Larissa Leite, que já estão aqui comigo. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, Muito Cris. obrigada. Então, meninas, para a gente começar essa conversa, eu quero que vocês me expliquem, né? Como é que surgiu essa rede IALODES? Como é que se deu esse encontro dessas advogadas, dessas juristas negras? Inicialmente, a gente queria agradecer o convite, né? Estamos nesse espaço tão significativo, com tanta representatividade, estamos muito felizes de estar aqui. A Rede IALODES, ela nasceu a partir de um incômodo, né, de nós advogadas. A diretoria viajou para Brasília, a gente fez algumas visitas institucionais e lá percebemos que não tinha nenhum membro ou membra com a nossa cor. Né? Não tinha advogados, não tinha juízes, e isso trouxe uma indignação. Pensamos, como é que a gente pode agir a partir disso para que a gente mude essa história, para que a gente mude esse cenário? Então, a gente, lideradas por nossa presidente, doutora Kaliane Nunes, nos reunimos e decidimos criar a rede de advogadas IALODES. E a gente entende que essa rede IALODES tem um propósito, né? Trazendo para o universo jurídico, a gente entende que a advocacia, ela busca a justiça. Mas a advocacia negra, ela busca, acima de tudo, a justiça social. Então, esse é o objetivo principal das IALODES, é trazer os direitos para os nossos assistidos, mas, além disso, a dignidade, a possibilidade de acessos, a possibilidade de alcançar um outro patamar, né, que está sendo negado para a gente ao longo da história. Então, eu acho que assim nasce as IALODES e assim é que a gente pensa em prosperar daqui para frente, trazendo cada vez mais letramento racial, conhecimento na pauta racial, na pauta antirracista. É assim que a gente deu o pontapé inicial. Muito bem. Larissa, me conte, vocês estavam até então, cada uma formada, seguindo sua carreira ali, trabalhando, enfim. Mas aí vocês decidem criar essa rede que tem um trabalho, a princípio, totalmente gratuito, com esse foco de promover a justiça social. É um trabalho árduo? É um trabalho difícil? O que é que isso muda na vida de vocês? Então, Cris, muito obrigada pelo convite. E sim, é um trabalho difícil, é desafiador, né? Quando mulheres pretas se juntam, né,
de fato, a gente tem alguns percalços, alguns questionamentos, mas seguimos firmes no propósito de poder devolver um pouco para a sociedade do que nós aprendemos na faculdade, né? Então, como bem Mariana falou, esse incômodo, essa inquietação, enquanto mulheres negras advogadas, porque o fato de termos um diploma não faz com que automaticamente a gente deixe de sofrer racismo, né? E a gente sabe que o racismo, por ser estrutural, ele está em todas as instituições, né? Seja inclusive no sistema de justiça. Então, o nosso papel, enquanto rede, é possibilitar o acesso a esses espaços, a questão da justiça, possibilitar, inclusive, acolhimento jurídico às pessoas, né, de hipervulneráveis, né, que têm hipervulnerabilidade, e sempre buscando fazer projetos, ações sociais para esse público, como forma de devolver um pouco das comunidades que nós viemos, né? Eu que vim da comunidade de Pirajá, a nossa presidente que veio da Baixa de Quintas, então a gente quer devolver um pouco para nossas comunidades e alcançar esses espaços que a gente sabe que muitas vezes o Estado não chega, onde a gente sabe que as pessoas têm essa vulnerabilidade de conhecimento jurídico para conseguir minimamente entender e compreender os seus direitos e também identificar quando é racismo, né? Porque a gente sabe que o racismo ele se esconde de diversas formas. Às vezes ele é muito expresso, às vezes ele é silencioso. Então a gente precisa identificar para repreender. Perfeito. Você falou algo que chama muita atenção e que a gente bem sabe, né? Ter o diploma não afasta o racismo. E eu queria que vocês trouxessem exemplos de situações de vocês mesmos, sim, das vivências de vocês enquanto advogadas que sentaram ali como a gente diz, né, no banco da universidade, mas falem sobre situações ou dentro da universidade ou após formadas que vocês tiveram que bater de frente contra o racismo. Eu tenho uma situação, assim, me marcou muito. Eu estava no início da advocacia, assim, e aí eu precisava diligenciar um processo com o magistrado. E o recepcionista falou assim, poxa, não é por nada não, eu preciso da sua OAB. Aí eu falei, não tem problema nenhum. Mostrei minha OAB, enfim. Minutos depois, ele anotou, a gente tem uma lista, né, para a gente aguardar para ser atendido. Minutos depois, chegou uma advogada, até então, advogada branca. E ele tinha pontuado, é porque o magistrado só atende advogados. Falei, não tem problema. E aí chegou, supostamente, a advogada branca, e aí, muito simpática, conversou com ele, e já escreveu o nome. E aí eu sinalizei a ele. Aí eu falei, olha, você esqueceu. Aí ele, esqueci de quê? Eu falei, esqueceu de pedir a OAB dela. E aí, quando ele pediu a OAB, para minha surpresa, ela era estagiária. E aí eu falei, poxa, infelizmente, o magistrado só atende advogados. Então, a senhora não vai poder ser atendida. E aí eles ficaram... Então, assim, essa luta, ela é constante, ela é diária, de a gente se impor, de a gente mostrar quem a gente é, de a gente mostrar o nosso conhecimento, porque as pessoas duvidam, as pessoas não acreditam, as pessoas acham que a gente não é capaz. Então, essa nossa postura altiva, combativa, claro que com muita educação, com muito respeito, mas mostrando quem a gente é, ela é necessária. Então, a gente tem também esse propósito de falar, estamos aqui, somos advogadas, temos conhecimento e a gente tem plena condição de chegar onde a gente quiser. Muito bem. Você tem alguma situação, Larissa? Também? Tenho. Inclusive, foi uma situação que eu aproveitei o gancho para tentar projetar a rede naquele espaço. A gente foi tentar uma agenda, né, em um prédio da Justiça e, ao adentrar o espaço, o segurança perguntou se eu era estagiária. Automaticamente, sendo que nesse meio tempo passou uma outra mulher branca e não foi questionado a ela. Aí eu falei assim, não sou estagiária. Por quê? Aí ele, não, porque aqui, para poder entrar, tem que se identificar, todo constrangido automaticamente. Aí eu falei assim, não, sou advogada, inclusive vim dialogar com uma pessoa aqui de dentro que vai possibilitar, faço parte de uma rede de advogadas negras. Já o outro segurança ficou muito feliz quando eu falei que eu era advogada. Ele, não, da nossa cor, rapaz, oxente, deixa ela passar. Perceba a diferença de um segurança para o outro. E eu falei, quando eu subi, que eu fui dialogar, eu falei assim, aí tá vendo a importância do letramento racial nos espaços? Porque agora, ao entrar no espaço, fui questionada se eu era estagiária. Nesse meio tempo, uma pessoa branca não foi questionada essa existência, né, se ela era estagiária ou não. Não menosprezando, porque eu fui estagiária assim, fui estagiária de instituições públicas e privadas, e de fato,
esse constrangimento, ele tem que ser devolvido à pessoa que tenta nos constranger, de maneira com educação, sem perder a postura, em que pese por vezes o racismo nos atravessa de forma a nos deixar sem palavras muitas vezes. E a necessidade do letramento é essa, de você se fortalecer, se aquilombar e compreender que você pode sim estar naquele espaço e que esse espaço é seu, né? Então é isso, a gente conseguiu fazer, dessa questão, conseguimos fazer uma parceria nessa instituição, lançamos um podcast na época falando sobre a rede, e a gente vai tentando reverter o jogo, né? Perfeito. Fale um pouquinho dessa atuação das Ialudês. Primeiro, eu queria que vocês explicassem a origem do nome, como é que vocês decidiram, por que Ialudês, mas também explicar como é que vocês atuam. Né? Atualmente, nesse ano de 2025, vocês realizaram aí alguns cursos, algumas formações online, mas de forma prática, no dia a dia, para além dos cursos, como é que as Ialudês trabalham? Então, o termo, né, Ialudês, o nome Ialudês é um termo iorubá, inclusive era uma ideia que a gente queria desde o nome, a gente queria trazer essa ancestralidade desde o nome, né? Não bastava apenas ser uma rede de advogados, mas a gente queria que o nome já tivesse um significado. E, no caso, como é um termo iorubá, significa mulheres que lideram, né? Justamente por ser uma rede de mulheres, e a gente tem essa liderança nos espaços, né? Aí a nossa presidente Kaline Nunes deu a ideia desse nome, nós entendemos que de fato era um nome que representava a nossa rede, e então fizemos o registro e tudo em relação à nossa rede de advogadas. Um nome que carrega é muito simbólico para a gente, né? De fato. Em relação à questão do curso de letramento racial, está nas plataformas de YouTube, ele surgiu, inclusive, em parceria com o Fundo Brasil, né? O curso é gratuito, mas o Fundo Brasil está patrocinando, né, esse curso, e a gente trouxe ele em 3 blocos, né? O bloco 1 foi ministrado por Luísa, né? Luísa Mandela. Luísa Mandela. O bloco 2, Maristela Barbosa, que ela é procuradora do Estado, e o bloco 3 vai ser ministrado por mim ainda. E ele vai estar disponível, em que teve as datas de lançamento em tempo real, mas ele permanece gravado justamente com esse intuito. O nome do curso é Desconstruindo Silêncios. Sim. Justamente pela necessidade de eliminar o silêncio em relação a essas pautas raciais que nos é muito cara, né? É uma pauta que é cara porque a gente paga o preço todos os dias por viver na sociedade racista. E não dá mais para ficar, como é que eu posso dizer, assim, se curvar diante de tantas questões que atravessam a nossa população preta. Então, o curso ele nasce com essa ideia de letrar a sociedade, porque cada pessoa se letra em tempos diferentes, né? Muitas vezes a gente consegue que uma criança nasça nessa perspectiva afrocentrada, antirracista, mas às vezes não é possível. Né? Uma criança que nasceu em 1980, ela não vai conseguir. Na época não tinha legislações que possibilitavam. Então, o curso nasce com essa ideia de letrar as pessoas no tempo em que elas se encontram atualmente, posto que não é possível mais você voltar atrás, mas é possível você, daqui para frente, não tem mais como dizer, mas eu não sou racista porque eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa que é preta. Não dá mais para usar essas desculpas esfarrapadas. E aí que você percebe que essa pessoa, de fato, não tem a formação antirracista necessária para evitar que ela seja racista nos espaços e que ela tenha condutas que não tem mais espaço, né? Então, o curso ele nasce com essa temática, com essa possibilidade, com esse viés. Perfeito. E vocês falando sobre o caso, né? Os casos de racismo que vocês vivenciaram, me chama a atenção deles terem acontecido em ambas as situações em espaços da justiça, né, onde vocês ali como autoridades, como advogadas, tentavam acessar para desenvolver o trabalho de vocês. A gente para e imagina em outros espaços como é que isso não acontece. E aí eu me volto a uma frase que Lívia Vaz, promotora do Ministério Público da Bahia, ela sempre utiliza, que é: a justiça é um homem branco. Né? E falando sobre isso, me remete também à seguinte questão. A partir do momento que vocês fazem essa formação em letramento racial, vocês percebem que há algum tipo de mudança na postura, nos julgamentos que vocês participam ali defendendo pessoas pretas? Ou vocês acham que está muito aquém do ideal ainda, que é a questão da roupa, a questão do físico, a questão do cabelo, a questão de se estar com um sapato X ou Y? Como é que isso interfere ainda nos julgamentos, principalmente em se tratando de Salvador, da Bahia?
Perfeito. Eu costumo falar que a gente não consegue esconder quem a gente é, porque a nossa cor chega primeiro. Então, a gente sabe que os espaços, em geral, são espaços racistas, mas a justiça, especificamente, ela carrega isso. E a gente vê isso nas decisões, a gente vê isso no atendimento, a gente vê isso na postura dos magistrados. Então, o curso de letramento é uma chamada à consciência. É um curso que envolve também a questão jurídica, mas é como a sociedade como um todo. Como eu tinha falado, nosso objetivo, e a doutora Larissa também falou, é justamente que a sociedade tenha acesso a essas informações para saber se posicionar. Então, por isso que a nossa indignação nasceu, porque quando a gente foi no STF, não tinha nenhum ministro negro naquele momento, já existiu até, mas naquele momento não tinha. E eles estão julgando as nossas vidas, é ele quem decide a nossa vida. Então a gente precisa trazer para esses espaços, antes de qualquer coisa, a representatividade. A gente precisa se enxergar no juiz, no promotor, a gente precisa se enxergar no defensor, porque são pessoas iguais a nós, com a nossa cor, é quem vai poder proteger e garantir os direitos que são necessários. Então, a justiça ela é cruel, a justiça é um homem branco, em que pese um homem branco hétero, porque isso conta. E a gente também tem que ter consciência que a sociedade tem caminhado, a sociedade tem entendido essas pautas como pautas importantes, mas a gente não pode parar. Então, o objetivo do curso de letramento é esse, é para que a gente avance cada vez mais e se sinta cada vez mais representado. Falando sobre essa atuação de vocês, né? Para além do curso online, eu sei que vocês também realizam eventos, vão em determinados espaços para falar sobre esse letramento racial. Como é chegar nesses lugares em que muitas vezes esse racismo estrutural, ele é negado, ele é minimizado, as pessoas consideram como uma bobagem, um mimimi. Como é que vocês convencem essas pessoas a irem até esses lugares e falar sobre esses assuntos? Então, a gente tenta a política do constrangimento, primeiramente, né? Então, quando a gente foi buscar um espaço de justiça, por exemplo, dentro do sistema de justiça, a gente tentou capacitar magistrados, né? E como é que funciona essa formação do magistrado para além da legislação necessária? Porque a lei, ela surge de um fato social. Quem é hoje a maioria da população? É a população preta. Então, se a lei surge de um fato social, de uma necessidade social, como que o magistrado, que por vezes não compreende as estruturas da sociedade, está ali para julgar Dona Maria, seu João, né, feirante, né, que tem as suas dificuldades, que tem as suas especificidades? Então, a gente tenta, na política do constrangimento, trazer a necessidade de que não dá mais para não incluir na formação dos magistrados, dos promotores, da Polícia Militar da Bahia, essa questão do letramento racial, para compreender que eles são fruto do meio e eles precisam agir de modo a evitar que a estrutura que serve o povo não compreenda a própria população, né, que somos hoje a maioria. Então, se somos a maioria e não estamos majoritariamente representados, tem algo que não está equilibrado. Então, a gente tem os desafios, mas a gente sempre tenta, enquanto advogadas, não nos é negado acesso a esse espaço por sermos advogadas e por ter o constrangimento de saber que, olha, são advogadas, elas entendem, elas, né, compreendem a legislação, né? No meu caso, então, eu sou mestre em Direito, mestre na Família na Sociedade Contemporânea, acabei não falando nesse título, e isso abre muitas portas. E na academia não é diferente, na academia também a gente sofre racismo, que pese seja um espaço que a gente... De conhecimento, né? Então, eu tenho, assim... Não é bem militar na academia, mas eu trouxe questões científicas, porque quando eu falava sem trazer um dado, mas você está militando, eu digo, então tá bom, vou trazer um dado. Aí ela no IBGE trazia quem é a mulher preta, periférica, mãe solo, em percentual, economicamente falando, em comparação à mulher branca. Então como é que o racismo não existe? Então comecei a me incomodar nas aulas e trazer dados para que eles compreendessem que o fato de eu estar ali é fruto de uma luta.
É fruto de uma representatividade coletiva, porque não é fácil você alcançar esses espaços. É doloroso, é cansativo, mas juntas a gente consegue. Muito bem. E esse primeiro contato se dá como? Vocês que vão mesmo, batem na porta, abordam? Tem alguém que faz esse papel por vocês? Como é que vocês... Articulação. Essa articulação, essa abordagem inicial. É que é isso que eu imagino, que será assim, não, mas para que a gente vai trazer esse negócio, vai falar disso aqui? Precisa não, aqui não acontece nada, tá tudo bem. A gente se reúne, né, gente? Nós temos. Eu gostaria até de falar um pouco da estrutura das IALODES, que eu acho que a gente não tocou nesse assunto. Somos 9 advogadas que compõem a diretoria. E aí, dentro dessa diretoria, a gente ramificou para coordenações. Então, tem coordenação de cultura, tem coordenação acadêmica, tem coordenação de projetos. E aí, a partir disso, cada coordenação traz as suas necessidades para a diretoria. E dentro das temáticas que são trazidas, a gente tenta contatos com as instituições para levar os nossos projetos, que são assistência jurídica gratuita, orientação jurídica, palestras, curso de letramento racial, cursos de capacitação antirracista. Então, parte um pouco das demandas das coordenações e, a partir daí, a gente vai se articulando mesmo, bate na porta, liga para os contatos que tem nas diversas instituições e vai adentrando e vai realmente implementando esses projetos que a gente tem criado. Muito bom. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre as IALODES, esse trabalho fantástico de letramento racial que elas realizam, mas a gente tem que fazer uma pausa, tomar aquela água, ir no banheiro, fazer um xixizinho, e a gente já vai voltar daqui a pouquinho. São apenas alguns minutos para a gente continuar com essa conversa massa e você também se instruir daí. Pare para pensar, será que você nunca foi alvo de um racismo estrutural? Nunca passou por uma situação em que você teve um tratamento assim meio diferente pela roupa, pelo cabelo que você está usando? Fique aí que é rapidinho, a gente já volta. Pronto, viu o que eu disse? Foi rapidinho. A gente já está de volta com o nosso Azeviste de hoje, conversando com as IALODES, essa rede de mulheres negras potentes, advogadas, que prestam um importante serviço, tanto aqui na Bahia quanto no Brasil. A gente vai falar um pouco mais sobre essa atuação, mas eu já quero convidar você que está aí assistindo o nosso Azeviste. Se você ainda não segue, não acompanha a gente nas redes sociais, pegue sua visão, viu? Estamos no Instagram, no YouTube, em tudo quanto é canto. Procure aí a nossa TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, curta, acompanhe os cortes, compartilhe, convide sua galera também para curtir, para seguir a nossa página e acompanhar tudo que rola por aqui, porque só tem qualidade, viu? Não é por nada não, mas aqui, ai, ai, viu? Mas vai lá, vamos, já que eu falei em qualidade, vamos voltar com esse papo maravilhoso aqui com Larissa, Mariana, que são as diretoras executivas da rede IALODES. E vocês falavam aqui nos bastidores que a atuação não é só aqui na Bahia, também é nacional, e que vocês vêm agregando outras mulheres do direito na rede, né? Quantas são atualmente? Somos mais de 175 inscritas, né, de outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E eu sou sócia fundadora, estive nesse projeto desde o início. E foi muito assim gratificante, porque quando a gente surgiu, a gente não tinha noção que teria esse alcance, né? Na nossa rede, no Instagram, tem a formulário de inscrição. Então, constantemente, diariamente, a gente recebe inscritas para fazer parte, integrar a rede, né? No curso também, muitos inscritos, né? Teve mais de 100 inscritos para fazer, assistir, né, ao curso. Então, a gente está tendo um alcance significativo, como o curso vai ficar também lá no YouTube, vai conseguir alcançar ainda mais pessoas, né, que possam ter interesse em letrar-se racialmente. E eu fiquei muito feliz em saber, né, que estamos alcançando aí de modo nacional, todo o Brasil. É importante deixar aí as redes, tanto o YouTube quanto o Instagram, para que as pessoas que querem tanto fazer o curso, quanto também se associar à IALODES, para que possam fazer isso. Quais são esses meios? Temos a nossa rede no Instagram,
que é ialodez.advogadas, e no YouTube, que é Ialodez Advogadas. Vocês podem pesquisar, seguir a gente, tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo agregador, e a gente conta com vocês. Para além do curso, vamos lá. Quem passar por quais tipos de situações pode acionar Ialodez? Por exemplo, racismo dentro de uma escola. Sei lá, fui destratado num posto de saúde. Eu posso entrar em contato com a rede e vocês dão que tipo de suporte? Então, a gente, dentro do projeto, né, Ialodez, a gente tem um segmento que a gente chama de RH Afro, né, porque como somos muitas advogadas, a gente, lá nesse projeto, a gente expõe quais são as nossas habilidades, nossos segmentos. Tem advogadas na área criminal, advogadas na área de família, advogadas, enfim, todos os ramos do direito. Então, quando chega uma demanda, a gente expõe no grupo. Olha, a gente está com um caso de racismo, quem poderia assistir essa pessoa, quais são as possibilidades. E aí, essa pessoa, né, entra em contato com a vítima, a suposta vítima, e pode desenvolver. E é bom que a gente destaque o que eu falei anteriormente, que são em todos os ramos. Então, temos advogados na área de família, advogados na área criminal, advogados na área previdenciária, trabalhista, que é um ramo que surge muitas demandas. Então, a gente tenta fazer essa interface, né, essa ligação da sociedade, né, dos necessitados com as advogadas que compõem o nosso grupo. Só um gancho e também de forma preventiva. Já teve até uma situação que uma integrante foi na escola fazer uma palestra, uma aula sobre a questão, né, de combate ao racismo. Tawane, né, que compareceu à escola municipal. Então, se a escola também tiver interesse em promover, né, no Novembro Negro, no Julho das Pretas, e também o ano inteiro, caso ela queira, né, não somente nessa, a gente traz esse recorte porque tem esses dois períodos específicos, mas o ano inteiro é o ano de falar sobre o combate ao racismo. E procurando a rede, oficia a rede, a gente designa integrantes para que possa fazer essa formação. Uhum. Tanto escolas quanto instituições, né? A gente também atende empresas que têm esse propósito de implementar uma política antirracista. Então, a gente está aberto mesmo às diversas demandas. Muito bom. Agora, uma coisa que a gente não pode fugir disso, fugir dessa conversa, é falando sobre a letalidade da população negra. A cada ano a gente tem acesso aos números do Atlas da Violência e sempre a população negra é o principal alvo, né? Como é que esse letramento racial, de alguma forma, pode ajudar a diminuir essa letalidade da população negra e de que forma o letramento racial está atrelado à segurança pública? Vocês falaram um pouquinho sobre isso no bloco anterior, mas eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais, porque parece não, né? A constatação que a gente tem é que, além desse alto número da letalidade, isso também dá audiência, isso também dá like, isso também dá clique. E isso é muito preocupante quando a gente fala principalmente de quem está passando por um processo de formação, de desenvolvimento do jovem, do adolescente. Então, como é que vocês enxergam isso e de que forma essas duas coisas, segurança pública e letramento, podem estar atrelados? Então, não dá para normalizar, né, um corpo preto estendido no chão. Não dá. Não dá, gente, porque é um ser humano, é um pai de família, é uma mãe de família, é uma pessoa, é um ser humano. Então, a gente tem que diminuir, o curso de letramento ele surge com esse intuito, né, de identificar o racismo, diminuir as desigualdades e melhorar a conscientização do indivíduo, né, da população como um todo. Porque violência gera violência. E quando você está na ignorância, né, e muitas vezes fortalecendo um discurso racista, isso acaba influenciando em toda a sociedade, né, como ela vai se movimentando e se estruturando. Então, quando para todas as vezes que surgir situações de racismo, e surgir uma instituição com esse intuito de combater, de letrar, eu tenho certeza que futuramente a gente vai ter muito mais gente com formação antirracista do que situações de racismo. Então, para combater minimamente essas estruturas, a gente precisa falar de um comportamento, de uma necessidade de ter uma educação antirracista, né? E isso vai se implementando nas instituições de modo geral. Isso vai gerando um incômodo, né, no Estado, nas instituições e na estrutura, porque
Por que que a pessoa preta ela não tem o mesmo direito de ser julgada como uma pessoa branca? Porque a condução coercitiva de uma pessoa preta ela é diferente de uma pessoa branca. Por que que a gente não pode ter a mesma pena de uma pessoa preta para uma pessoa branca? Por quê? As penas são diferentes. A gente sabe que a pena de uma pessoa preta é a pena de morte, por muitas vezes. E só de falar me arrepia, porque eu sou uma mulher preta, eu sou casada com um homem preto, eu certamente vou gerar uma criança preta, minha família vem de uma população preta e isso me incomoda. O que eu posso fazer para ajudar essa coletividade, né? A conscientização, a forma como a gente pode, né, tá combatendo cotidianamente isso nas instituições, uma forma assim de constranger o Estado para saber que nós temos direito de sermos julgados, né? Muitas vezes a gente vê comentários dizendo, mas era bandido, mas gente, por ter sido uma pessoa que ele tem que ser morto, não é assim, né? Por que a gente tem pessoas que fazem delitos de todas as esferas e as pessoas não desejam a morte dela por ela ser uma pessoa branca? O delito, às vezes, é o mesmo. A gente está falando do mesmo delito, mas a pessoa deseja que aquele morra, mas o outro não. Então, essa necessidade, ela é urgente, né? Não dá mais, porque quando eu vejo um adolescente de 16, 18 anos morto, eu digo, meu Deus, poderia ter um irmão meu, poderia ser um filho meu. E isso nos atravessa, isso nos corta, né? Muito profundo na carne. Então, a gente precisa falar disso. Eu agradeço esse espaço, porque é algo que nos aflige constantemente, diariamente. Eu não aguento mais ligar a televisão e assistir, né? Todos os dias, toda hora. Então, cada vez mais essas crianças sendo desviadas para uma questão que não é. Então, a educação, ela transforma. A educação, ela evita que aquela criança, pelo menos tenta evitar que aquela criança seja aliciada, seja levada para um caminho que a gente não quer, que a gente sabe que o caminho melhor é a educação que ela transforma. Então, a gente precisa de investir pesado na educação, porque é o único meio de transformar. Perfeito. E transformar, inclusive, essa perspectiva, né? Que, como você diz, sempre há o argumento, mas fez o errado, tem que pagar. Mas porque se sabia que o caminho era esse, porque foi. E justamente, né, quando é uma pessoa branca, muitas vezes ganha palco, ganha aplauso, ganha seguidores, fica no centro da mídia, fica em destaque, todo mundo aí, enfim, aplaudindo de pé. Isso realmente incomoda muito quando a gente tem, como você disse, né, do seu contexto, que tem pessoas dentro da sua família que você se vê numa situação semelhante. Sim. Mesmo sendo advogada, mesmo sendo jornalista, a gente não está excluso desse contexto. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente ainda vive em comunidades e essa é a rotina de todos os dias. A gente sai de um contexto, muitas vezes, que você tem a violência ali na sua porta, a gente vê crianças, vê jovens, adolescentes com a arma na mão, porque muitas vezes não tiveram outra opção, e a gente sai e vai para um outro contexto que a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que o Estado apenas se mobilize do nada e faça alguma coisa, já que nunca isso ocorreu. Mas vamos lá, vamos falar do curso? Vamos falar como é que ele está acontecendo? Quem quiser se inscrever, vai lá, tanto no YouTube quanto no Instagram. Perfeito. Pode preencher a fichinha e já vai ter acesso ao curso, é assim? Exatamente. A pessoa tem no Instagram, inicialmente a gente fez uma inscrição para saber quantas pessoas estariam interessadas no curso. Porém, uma vez lançada na plataforma do YouTube, é de fácil acesso. Basta se inscrever na rede, né, do YouTube e acessar os vídeos que já estão anexados, né, disponíveis. E a aula, no dia, né, do ao vivo, tem o ao vivo, a pessoa assiste e depois que passa esse ao vivo, ele fica lá fixado na plataforma para acessar no momento que a pessoa desejar. Isso é importante. Então, se a pessoa não conseguir no dia acompanhar o ao vivo, ela consegue posteriormente acessar a plataforma a qualquer tempo, assistir, reassistir, porque é um tema sempre atual. Ele nunca perde porque o racismo ele nos atravessa todos os dias, então é um tema que todos os dias ele vai estar sempre atualizado. Nossa expectativa é que chegue um dia que a gente não precise mais, né? Exatamente. Termos esse tipo de iniciativa. Por enquanto, é necessário, é urgente, como eu disse. Agora vamos falar um pouco sobre essa necessidade e esse termo que muitas vezes é até usado de uma forma leviana, eu acho, né? Que quando se fala em racismo estrutural, parece que virou uma modinha. Racismo institucional virou modinha. E as pessoas não procuram entender o significado disso, né? E o impacto que isso tem na vida do outro. Parece que a gente está procurando conversa fiada, que isso não existe. Mas na década de 80 sempre foi assim. A gente sempre pôde falar tudo, agora não pode falar nada. Como é que vocês
argumentam com esse tipo de pessoa que pensa dessa forma. É importante a gente trazer aqui algumas reflexões sobre termos, por exemplo, que a gente usa no dia a dia, que a gente se acostuma a usar em nossos diálogos, em nossas conversas, e que Não cabe. são incabíveis, né, na nossa atualidade, já que a gente tem essa perspectiva de se educar, né? Porque tem muito desse discurso entranhado ainda. Ah, mas isso sempre foi normal, eu sempre pude falar assim, porque agora eu não posso mais, a sociedade tá chata, né? Então, eu queria que vocês trouxessem exemplos de coisas que a gente, e também quem está em casa nos assistindo, já possa começar a se vigiar, independentemente de fazer o curso ou não. Perfeito. Retornando um pouco ao assunto, né, e para que a gente possa ilustrar o que é o racismo estrutural, a gente falou que pessoas negras e pessoas brancas cometem crime, mas existe a punição para pessoas negras que não cometem crime, que corre para pegar ônibus e é alvejado, como aconteceu recentemente com um jovem em São Paulo, que não pode sair com guarda-chuva à noite, que não pode usar um capuz porque é apontado como um marginal. Então, o racismo estrutural está nisso, na imagem que o corpo preto passa, que é um corpo perigoso, que é um corpo que a gente tem que ter medo, né? E dentro disso, tem as questões também dos termos, né? Como é que a gente pode se adequar em relação aos termos, né? Tem um termo que as pessoas usam muito, que é denegrir, tem ali associado a uma coisa ruim, né? Denegrir, a coisa está preta, né? A gente sempre associa também, porque está preta é uma coisa que está ruim. Não, a gente tem uma frase que a gente usa muito na camisa, que é se a coisa está preta é porque a coisa está boa. Então, essa mudança de consciência, esse conhecimento faz com que nas posturas, nas linguagens e principalmente nas atitudes a gente consiga combater esse racismo estrutural, porque ele existe, ele está ali na base. O sistema ele foi criado para que a gente não funcione, para que a gente não prospere. Então, se a gente consegue, nesta base, que é justamente com a educação, e aí a educação dentro de casa, a educação na escola e também com a educação que a sociedade pode nos proporcionar, que é o nosso caso, né? A gente tenta proporcionar este tipo de educação. Esse tripé é o tripé que vai alavancar principalmente as crianças, né? E isso passa também por questões estéticas, né? Você se reconhecer como negro, usar o cabelo do jeito que você quiser, usar a roupa do jeito que você quiser, mas entender também que existe uma sociedade que não está preparada para isso. Então, esse fortalecimento é importante. Da linguagem, da estética, da atitude, para que a gente também possa combater esse racismo institucional, estrutural, que é tão enraizado mas que a gente, com muita determinação, a gente consegue ir combatendo. A gente tem que pensar quem veio antes da gente, né? Nossa ancestralidade, Lélia Gonzalez, Bell Hooks, são mulheres negras empoderadas que abriram os caminhos para que eu, Mariana, estivesse aqui, advogada, podendo usar meu cabelo, chegando na frente de um juiz, podendo argumentar do jeito que eu sou. Então, a gente pensa em quem vem antes e tem que se fortalecer nesse presente para que o futuro também a gente possa abrir portas. É isso que a gente acredita. E é fundamental a gente pensar, né, que a gente tem, inclusive, já temos leis que garantem o ensino da nossa cultura, da cultura negra, da cultura afro-indígena nas escolas, mas isso ainda é muito pouco e muito pontual na nossa rede de ensino, né? Aqui falando tanto municipal quanto estadual, enfim, privada e tudo mais. Mas a gente, quando vai na prática, a gente não vê, por exemplo, nenhum tipo de letramento em sala de aula. Né? A criança cresce até mesmo com conteúdo, muitas vezes programático, livro, aquilo que ela acessa em sala de aula, tem majoritariamente imagens de pessoas brancas, né? Em todo o contexto. Não se tem debate sobre isso e em muitas escolas isso não acontece nem mesmo nessas datas, como o Julho das Pretas, Perfeito. como o Novembro Negro, a gente não tem esse tipo de discussão. Então, como fazer com que nossas crianças, elas cresçam com essa imagem de que são belas, de que têm o direito de ir e vir, de que podem usar o cabelo como quiserem? Como a gente pode construir uma sociedade mais consciente se a gente não aprende isso na escola? Primeiro, sendo exemplo, né? Eu sou mãe de um menino negro, tem 10 anos de idade. Recentemente, inclusive, compartilhei com minhas amigas no grupo uma situação complicada. Meu filho perguntou, no celular, tem essas inteligências artificiais, ele perguntou
mostre-me a pessoa mais bonita do mundo. E apareceu uma mulher branca de olho azul. E mostre-me a pessoa mais feia do mundo. E apareceu um homem negro, de cabelo crespo, o tom de pele igualzinho do meu filho. E aí eu parei, eu pensei, é uma oportunidade agora. E aí eu expliquei a ele, olha, essas inteligências artificiais funcionam e são operadas por pessoas. E as pessoas, infelizmente, são racistas. Então, isso aqui, ao você ter acesso, não significa que é a verdade absoluta. Sabe por quê, meu filho? Porque você conhece tantos homens negros bonitos, não é mesmo? Então me dê exemplos de homens negros bonitos. Aí ele falou, meu pai, meu avô, Lázaro Ramos, enfim. Ele foi citando outros homens negros que são bonitos. Então, a principal questão é estarmos atentos. Temos que estar atentos para tantas situações que chegam aos nossos filhos. Então, a atenção é principal nas crianças. E, além disso, é sermos exemplo. Então, se a gente quer que nosso filho tenha uma postura antirracista, a gente tem que também ter essa postura antirracista. A gente tem que explicar como é que funciona. Claro que adequadamente, dentro, né, da faixa etária deles, e mostrar exemplos. Mostrar exemplos de sucesso, de prosperidade, em todos os ramos. Né? Seja no ramo artístico, seja no ramo profissional, seja, enfim, a gente tem que mostrar aos nossos filhos. A leitura tem um papel essencial nisso aí. Você trazer histórias negras que prosperaram, de sucesso para os filhos, para os nossos filhos, a gente possibilitar isso para eles é fundamental. Ele enxergar a gente dessa forma. Ele assistiu um filme há pouco tempo, falava de basquete, aí ele falou, mas minha mãe, todos estão de cabeça raspada. Aí eu falei, porque antigamente eles eram vistos como marginais se tivesse cabelo crespo. Hoje você pode usar. Hoje você tem seu cabelo grande. Então, olhe como as coisas evoluíram, meu filho. Olhe como as coisas estão melhorando. Mas é fruto de muita luta, de muita insistência e principalmente de muita resistência. Perfeito, excelente. E é isso, né? A gente vai devagarzinho ali, de grão em grão, tentando ali modificar, começando pelos nossos, depois ali no nosso meio, depois para um grupo maior, como é o trabalho que vocês vêm realizando, e incrível ver assim a determinação, o empenho de vocês para que efetivamente a rede Aludez vá cada vez mais longe, e é isso que a gente espera aqui. Eu quero que vocês convidem quem está em casa, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, para que conheça ainda mais de perto, que acompanhe o dia a dia de vocês nas redes e também, claro, se inscreva aí para ter esse letramento racial e começar a se dedicar, a entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse tema que é tão necessário, tão urgente. Então, convido vocês a seguir o Instagram da rede, né? E Aludez Advogadas, e que possam também assistir nosso curso, fortalecer essa rede que conecta pessoas e que luta bravamente contra o racismo, né? E é isso, gente. Conto com vocês, assistam um programa, tá incrível, a Cris é maravilhosa. Muito obrigada. As queridas amigas advogadas, queriam fazer esse convite, reforçar esse chamado, para que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, entrem em contato, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento, estamos abertas para vocês. Sigam a gente também no YouTube, o nosso curso, tem muita novidade, muita coisa boa está por vir. Estamos muito felizes de estar aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês, foi um papo ótimo e eu espero que a gente alcance muitas e muitas pessoas com essa conversa. Mas se você perdeu o programa todo, tá aí se lamentando que só pegou esse finalzinho, relaxe, o programa completo vai ficar disponível para você no nosso YouTube, o youtube.com, e aí você vai lá e procura nossa TV Câmara de Salvador, TV Câmara, TV e Rádio Câmara, você vai achar aí a nossa programação. Se ficou difícil, pegue a câmera do celular, aponte para o QR Code que aparece aqui no cantinho da tela, e aí você já vai direto para o nosso YouTube, onde temos todos os programas lá à sua disposição. Compartilhe essa ideia, a TV Câmara é sua, é nossa e tem a melhor programação para você. Semana que vem a gente volta com mais Azeviste por aqui. Um beijo a todos e até lá.